A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Para mim é um grande privilégio poder estar mais uma vez aqui com vocês, compartilhando a santa palavra de Deus, amém? E nesta noite nós vamos estar dando continuidade, a essa série de pregações com o tema Escolhas de Cura, E hoje eu vou estar falando sobre a escolha da transformação. Amados, que eu e você, que nós possamos permitir, amados, se atentem e abram teu coração para que a palavra ela adentre, amados, nossos corações e venham de fato transformar, nos curar e nos sarar. A palavra ela é viva e ela é poderosa. Então, amados, o Senhor quer falar conosco. O Senhor quer falar comigo e com você hoje. Amém? Então, que nós possamos permitir. Aleluia? Então, amados, nós vamos falar sobre essa mensagem, sobre a escolha da transformação. Amém? E vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro do Gênesis. Amém? Se você estiver com a sua Bíblia, abra aí. Gênesis 32, 22. Amém? Gênesis 32, 22. Diz assim, amados: levantando-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até um romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhes, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amém, amados? Amados, nós vamos estar compartilhando com vocês a história bem conhecida nossa, de Jacó. Nós lemos esse versículo e nesta passagem mostra essa história, esse período de Jacó. E Jacó, ele foi um homem que ele se permitiu, Ele se permitiu e ele quis, e ele tomou uma atitude de mudança e transformação, na vida dele. E nós vamos tirar algumas lições dessa passagem, Nós vamos tirar algumas lições para que eu e você possamos ter atitudes, para que nós possamos agir e permitir que Deus e o Espírito Santo nos transformem. Amém, amados? Eu vou começar com uma introdução para que nós venhamos entender o contexto total, Jacó, muito de nós conhecemos a história de Jacó. Quem era Jacó? Jacó era filho de Isaac e Rebeca, Ele era irmão gêmeo de Esaú e neto de Abraão, Feita a promessa de Deus a Rebeca, que sobre 2 nações nasceriam do ventre dela, então nasce Esaú e Jacó. No caso, os seus descendentes seriam os edomitas e os israelitas. No caso, Jacó, ele tinha 2 esposas, Lia e Raquel, e as suas 2 concubinas, no caso, Bila e Zilpa.
ele teria 12 filhos, né? No caso, os futuros líderes das famosas 12 tribos de Israel, né? No caso, então, através, né, os filhos de Jacó foram os líderes das 12 tribos de Israel. José, no caso, né, não compôs diretamente, né? José não era nenhum líder. José, que nós conhecemos bem também a história, né, amados, que foi o governador do Egito, né, no caso, mas José, ele não entrou diretamente na liderança, mas sim os seus 2 filhos, no caso, né, Manassés e Efraim, né, como nós conhecemos, a tribo de Manassés e Efraim. Então, para você ver, amados, o papel, né, e a importância de Jacó, né, no caso, que todos esses homens, filhos dele, no caso, que foram ali líderes, né, fizeram composição direta ao Estado de Israel, no caso, né. E isso só aconteceu, amados, porque Jacó permitiu. E Jacó tomou uma atitude de transformação na vida dele, e é isso que nós vamos aprender e entender. Amém, amados? Então, amados, nós iremos aprender, né, 5 fases que Deus usa para nos mudar. Através dessa passagem, através da história de Jacó, da experiência que Jacó teve, né, 5 fases que Deus usa para que nós possamos mudar, para que nós possamos ser transformados, né? Você pode achar que não pode mudar, amados, né? Mas todos nós podemos mudar, e mudar para melhor, sempre. Nós estamos num processo, amados. Nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos o Evangelho, né? E agora a nossa caminhada continua para a gente ser transformados. Então nós precisamos permitir. E você que ainda por acaso possa estar assistindo esse vídeo, você ainda não conheceu a Jesus, não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu venho lhe dizer algo: você pode sim ser transformado. Você pode achar que não tem jeito para você, você pode achar, eu não mudo, não adianta. Não, isso é uma mentira do diabo para a sua vida, amados. E Deus vem nesta noite te falar, nesta quinta-feira te falar que pode sim te mudar, que Ele quer e Ele deseja muito transformar a minha e a sua vida. Amém, amados? Então vamos lá, amados. Primeira fase que Deus quer para usar, para nos transformar as nossas vidas, e nós precisamos tomar essa atitude, é superar os conflitos com seus familiares. Amém, amados? Gênesis 31, 1 e 2. Se você quiser anotar, não precisa abrir, tá? Diz assim: Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Amém, amados? Então, primeira atitude, superar os conflitos com seus familiares, amados. Como nós conhecemos, alguns já conhecem a história de Jacó, né, amados? Jacó teve o irmão gêmeo Esaú, porém Esaú nasceu primeiro, né? Então Esaú tinha o direito da bênção da primogenitura, né? A bênção seria dele. E aí o que Jacó faz, né, amados? Se vocês quiserem ler depois lá no livro do Gênesis, amém, amados? Ali existem 25 capítulos ali que relatam toda a história ali de Jacó. Então depois leiam, né, que é muito edificante. Então vou dar uma resumida aqui para não prolongar muito. Então o que acontece, amados? Jacó tinha o irmão gêmeo Esaú, e por direito a bênção da primogenitura seria de Esaú. Porém, chegado no momento, Isaac já velho, né, e a palavra relata isso, e ele chega em Esaú e fala para Esaú: Esaú, eu quero te dar a bênção da primogenitura, né? Eu quero te abençoar, pois já estou ficando velho, né? Isaac já estava ficando cego, eles não enxergavam mais tão bem. A Bíblia relata isso, e aí ele fala: eu quero te abençoar. E com isso, a mãe, Rebeca, ela ouve isso e chega em Jacó e fala: Jacó,
seu pai vai abençoar Esaú. Corre lá, né? Pega um cordeiro, porque Isaac chega em Esaú e fala: Esaú, vai lá, busca uma caça para mim, prepara um ensopado, que eu quero me alimentar e eu vou te abençoar. Então, ele vai na frente, né, no caso, Jacó, e pega a caça, traz para o pai, e junto com a ajuda da mãe, ele se passa por Esaú, né, e tal. E aí ele acaba recebendo a bênção da primogenitura, amados, né, ele rouba a bênção de Esaú, no caso. E aí, amados, o que ele faz? Esaú, sabendo disso, fica muito revoltado com ele, e aí a mãe fica sabendo disso também, com medo, e fala para ele: Jacó, você precisa fugir, vai embora, sai daqui, que seu irmão está furioso e ele vai querer te matar. E então Jacó foge para a terra de Padã Arã, né, e vai ali habitar e morar ali com o tio Labão, né, no caso. E aí ele chega lá e começa a morar ali com aquele tio, né, no caso. E ali ele encontra as filhas do tio, né, como nós lemos aqui, as duas esposas dele, e aí que ele se casa no futuro, e ele trabalha, né, durante 14 anos, amados, e para receber as filhas dele como esposa, né, trabalha 7 por uma, é enganado pelo sogro, trabalha 7 pela Raquel, né, que de fato ele desejava e amava, né, primeiro ele casa com Lia e depois com Raquel, amados. E aí depois ele trabalha mais um período ali para o sogro, né, e ali chega um momento que Deus começa a prosperar muito Jacó, e aí ele entra num acordo com Labão, né, no caso, que agora é sogro, né, de todos os animais que nascessem, no caso, seriam divididos entre os dois, né? Porque Jacó cuidava dos animais ali. Os malhados e os listrados e os manchados, né? No caso, eles fizeram um acordo. Os manchados vai ser seu, os listrados vai ser meu, né? No caso. Aí, quando Labão viu que Jacó estava prosperando, porque Deus estava abençoando Jacó, os malhados eram de Jacó, nascia mais malhado. Aí ele não aceitava, não, então vamos mudar, eu quero os manchados, né? Não quero os listrados mais. E aí Deus abençoava, começava a nascer mais listrados. E com isso Jacó foi muito abençoado, começou a prosperar muito, né, no caso. E aí os filhos, e aí chega nesse texto aqui que nós lemos agora, né, do Gênesis 31, 1 e 2. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebe que a atitude de Labão para com ele já não era mais a mesma. E aí Labão começa a ficar meio estranho com Jacó, e Jacó começa a perceber isso, ele vê que o negócio está estranho, porque Deus começa a abençoar e Jacó não aceita, e aí Jacó toda hora quer mudar a proposta, a negociação que ele teve, Labão quer mudar toda hora a proposta, né, com Jacó e tal, então Jacó fica meio assim, cismado. E aí o que Jacó faz, amados? Vamos ler aqui em Gênesis 31, 20. Gênesis 31, 20. Diz assim, amados: E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia, e fugiu com tudo que lhe pertencia, levando-se, tudo que pertencia a Jacó, né, no caso. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Então, amados, se vocês lerem mais, para lerem os textos, né, vocês vão entender com mais profundidade a história. Mas aí chegou um momento que Jacó ele queria ir embora. Ele falou: eu quero ir embora, e Deus fala com Jacó, fala: volta para sua terra novamente. E ele fala: eu quero ir embora, só que Labão fala: não quero, fica aí. E aí Jacó, o que ele faz? Ele vai e foge, porque ele percebe que Labão está meio assim com ele, os filhos de Labão estão falando que ele está enriquecendo em cima do pai, e aí ele começa a ficar meio cismado, começa a ficar meio chateado. O que ele faz, amados? Ele foge, como nós lemos aqui no texto, amados. Então, primeiro, nós precisamos superar os conflitos com os nossos familiares, amados.
Primeiro nós vemos isso, como nós lemos no início, como eu dei a introdução do início da história, nós conhecemos. Primeiro ele foge da casa do pai e da mãe, com medo do irmão. Agora ele foge novamente de Labão, porque ele não vai lá conversar, ele não vai ali se resolver, amados. Então, amados, nós precisamos, para que o Senhor e nossa vida possa ser transformada, nós precisamos resolver, amados, os nossos conflitos com os nossos familiares. E nós vemos que Jacó não faz isso. Jacó, e nós somos assim muitas vezes, amados. Nós preferimos fugir. Nós ouvimos um pouco disso hoje na pregação do Teco, que falou da omissão do homem, né? Mas agora englobando geral, nós seres humanos, nós temos muita dificuldade, o homem principalmente também tem isso, né? E Jacó é essa figura de homem também, mas não só os homens, como as mulheres também. Nós, no geral, homens, seres humanos, temos dificuldade com lidar com situações, com conflitos e com problemas. E muitas vezes nós preferimos fugir, como Jacó fez. Nós preferimos não resolver, nós preferimos sair. Mas, amados, isso não é o correto. E quando eu digo aqui, amados, que nós precisamos superar os conflitos com os nossos familiares, amados, primeiro com a nossa família, sim, como Jacó, que era o irmão e o sogro, era a família. Nós precisamos, amados, resolver as questões que nós temos com os nossos familiares, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus tios, com os seus primos. Eu não sei, amados, quem você possa ter. Mas você precisa resolver isso, liberar o perdão, você precisa acertar, amados. Mas também, amados, nós precisamos superar os conflitos com a nossa outra família, a nossa família espiritual. E nós aprendemos, e já faz um tempo, que nós pertencemos a uma família. E a igreja nada mais é que o que? Uma família espiritual, amados. A igreja é uma família, não é um clube onde nós frequentamos. É uma família onde nós pertencemos. Então é muito importante e é necessário que eu e você entenda, amados, que nós precisamos resolver os conflitos. E a gente não resolve. E o que acontece? Por isso que nós vemos, amados, isso não é só na nossa igreja, tá, amados? É a igreja evangélica geral no Brasil. Pessoas que migram, viajantes, peregrinos que ficam migrando de um lugar para o outro, que fica de uma denominação a outra. Porque, amados, ela está aqui, ela começa a vir aqui, ela começa a congregar aqui, acontece algum conflito com algum irmão, com o pastor, com alguém da igreja, o que ela faz, amados? Ela não resolve, ela não enfrenta, ela prefere o quê? Ela prefere sair e deixar e ir embora. E não resolve a situação, amados. Não confessa, não tenta resolver, não deixa o orgulho de lado, amados. E, amados, o Senhor vem nos despertar nesse sentido, amados. Nós precisamos resolver, não vai adiantar você sair daqui e ir para outro lugar, porque o problema não é aqui ou lá, ou a igreja B, a igreja C, amados. O problema está em mim e em você. Nós não permitimos que o Senhor nos transforme, amados. Eu vou contar um testemunho aqui, amados, para que vocês entendam. Eu, num período da minha conversão, eu tenho 11 anos convertidos, e eu sempre tive esse desejo e esse desejo no meu coração de pregar, né, de pregar a palavra de Deus. E aí depois de um período que eu estava na igreja, uma vez nós estávamos ali no hall, e eu já tinha pregado algumas vezes, estava no início ali, né, estava começando a pregar, já estava alguns anos na igreja, né, e o pastor já tinha me feito alguns convites para pregar. E um dia nós estamos ali na frente, e aí ele chega em mim e fala: Rafael, você vai pregar um dia, hein? Se prepara aí, você vai pregar um dia e tal. Eu falei: é mesmo, pastor? Você vai pregar um dia e tal. Se prepara aí, vamos ver aí, você vai pregar um dia e tal. E aí eu fiquei com aquilo no meu coração, porque eu tinha muito desejo, meu coração, de pregar. E aí, amados, o que acontece?
Passa uma semana, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, e nada do pastor falar para me pregar. E aí, amados, o que aconteceu? Para que vocês entendam. Eu comecei a ficar chateado com o pastor. Eu fiquei chateado com ele. O problema, amados, era o pastor? Não era o pastor. O problema era eu, era o meu caráter. Por que eu estava, com que intenção então eu estava querendo subir no altar? Será que não era para me aparecer? Para mostrar algo? Não era genuína. Porque se eu fiquei com raiva e triste com o pastor porque ele falou que ia me chamar e não me chamou, o problema está em quem, amados? O problema estava em mim. E ali eu fiquei com alguns dias, aquela situação, amado, aquela angústia aí, e eu comecei a ficar meio assim com ele. Eu acho que ele não percebeu, mas eu no meu eu fiquei meio assim. E aí eu comecei a ficar meio indiferente com a igreja. E aí, amados, o que aconteceu? Eu cheguei e eu falei, meu Deus, eu conversei com a minha esposa. Eu falei, Bruna, eu tô meio assim, tô chateado, pastor, fiquei chateado. Eu sei, e aí eu comecei a cair em si, né? Eu falei, eu sei que não tá certo isso que eu tô sentindo. É o meu pastor, é meu pai espiritual. Ela falou, não, Rafa, conversa com ele, você precisa falar com ele. Chega nele e conversa. E aí, amados, foi o que eu fiz. Eu não estava com coragem, para ser sincero, eu não queria falar. Só que quanto mais eu postergava, mais aquilo ia aumentando. E ele nem sabia. Não tinha, coitado dele. Entendem, amados? Mas aí eu tomei atitude, criei coragem e cheguei nele, amados. E falei, pastor, me perdoa. Pedi perdão, falei, pastor, me perdoa. Eu fiquei chateado com você. Ele, mas por quê? Eu falei, porque aquele dia você falou para mim que eu ia pregar, e aí já passou 2 meses, 3 meses, você nunca me chamou mais para pregar. E ali eu pedi perdão, amados, e eu chorei no dia. Estava ele e o Lucas ali na frente, ele vai lembrar disso, desse dia. E eles oraram por mim, os dois ali juntos, oraram, eu chorei, amados. Chorei como uma criança, chorei profundamente. E ali eu estava sendo curado, ali naquele momento, amados. Eu fui curado, eu liberei o perdão, eu pedi o perdão, porque o problema não foi ele, a culpa não foi dele, a culpa era minha, o problema estava em mim, amados. E com aquilo eu creio que Deus transformou isso, entendeu, amados? Deus queria transformar, o próprio Deus permitiu aquela situação porque havia algo em mim que precisava ser curado, atitudes de cura. E eu, mesmo com o meu orgulho, mesmo com o meu medo, eu cheguei e enfrentei para resolver aquela situação. E ali eu fui curado. A partir dali, amados, nunca mais. Pelo contrário, hoje às vezes eu até quero fugir das pregações. Amém, amados? Então, mas o que eu quero dizer com tudo isso, amados? É isso. Nós precisamos entender e que nós precisamos resolver, amados. Para que o Senhor possa transformar a minha e a sua vida, eu e você precisamos resolver os conflitos com os nossos familiares. Os nossos familiares sanguíneos, mas também os nossos familiares da igreja. O irmão, se você ficou chateado com alguma coisa, com algum irmão, resolve, amados. Não vai adiantar fugir, não vai adiantar ficar chateado, não vou mais emburrar. Não, resolve, amado. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para o segundo ponto. Segunda atitude nós precisamos ter, amados. Resolver suas crises pessoais com Deus. Para que eu e você possamos ser transformados, amados, nós precisamos resolver as nossas questões com Deus. Gênesis 32, 23 e 25. Diz assim: depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Amados. Então, amados, nós vemos aqui na passagem que Jacó, ele luta com este homem. Algumas traduções dizem, e o anjo do Senhor, às vezes, algumas traduções a gente vê o anjo do Senhor, às vezes, algumas traduções a gente vê o homem
No caso, algumas vezes nós vemos falando Deus, Jacó lutou com Deus. Então, para que nós entendamos, e nós aprendemos isso nesses dias, não sei se os irmãos lembram, com o Bielzinho, ele explicou isso para nós, que todas as vezes que nós vemos na Bíblia, ou no Velho Testamento, o anjo do Senhor está se referindo a Jesus. É porque ele não tinha sido revelado ainda isso, né? Mas ali se refere a Jesus, que Jesus nada mais é que o quê? Jesus é o Deus homem, né? É a imagem de homem de Deus, né? Nós sabemos que Jesus é Deus também, né, amados? Então, de fato, ali naquele momento, Jacó lutou com Jesus, né? Jacó lutou com Deus ali. Então, amados, ele permitiu e ele enfrentou, né, a crise que ele tinha por algum motivo com Deus. Então, amados, eu e você precisamos resolver as nossas crises pessoais com Deus, amados. Se você tem alguma situação que você entristece seu coração, que você está triste com Deus, que você... Não é que você odeia Deus, amados, não é isso. Principalmente você que é cristão, ou você que não é, amados, ainda não conhece, mas por algo que aconteceu na sua vida, por algo que você passou, por alguma perda que você teve, você não aceita, você não se conforma. E você às vezes pergunta, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Eu não sei o que pode ter acontecido, amados. E você também que é cristão, às vezes, amados, nós estamos há 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, e às vezes nós não permitimos Deus tratar. E às vezes você ainda, não é que você ama Deus, mas você não entende, você não compreende o porquê Deus permitiu aquilo na sua vida. Às vezes você perdeu um ente querido, alguém que você amava muito, e agora você está se perguntando, Deus, mas por que você permitiu isso acontecer? Não é que você odeia Deus, mas você não aceita isso. E para que eu e você, amados, possamos ser transformados, nós vamos precisar superar isso. Nós precisamos resolver com Deus. Eu, amados, quando eu prego, eu gosto muito de dar testemunhos de experiências que eu tive. E eu tive uma experiência também assim, dessa maneira, por coincidência, né? Não é, na verdade, nós sabemos que não é por coincidência, né? Se Deus pediu para mim falar esta palavra, é porque Deus quer tratar primeiro comigo e tem tratado comigo nesta área. Quando eu me converti, amados, eu perdi o meu pai muito cedo, né? Eu perdi meu pai com 3 anos de idade, ele morreu afogado, né? No caso, eu tinha 3 anos, então eu não conheci meu pai. E por muito tempo, amados, na minha vida, eu crescendo, eu não odiava Deus, eu não tinha raiva de Deus, não era isso. Eu acreditava em Deus, eu achava Deus um Deus bom, não era isso, sabe, amados? Mas às vezes eu questionava, eu falava para Deus, Senhor, por que o Senhor permitiu, Deus, isso? Eu não conheci meu pai. E aí, conforme eu fui crescendo, a gente vai entendendo, eu era muito novinho, 3 anos. Eu não lembro de nada, minha mãe que conta, né, a história, como tudo aconteceu. Mas conforme eu fui crescendo, amados, eu via as outras crianças com seus pais, e eu queria ter aquilo. E eu perguntava para Deus, por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu que o meu pai falecesse? Sim, foi uma imprudência dele, amados. Às vezes a gente procura. Meu pai não sabia nadar, ele pegou uma boia, né, e foi até o meio do outro lado de uma represa. No meio da represa passou um jet ski, fez onda, ele caiu da boia. Então, como uma pessoa que não sabe nadar, né, ela se coloca numa situação de risco dessa. Então, ele também não vigiou, né, amados? Algumas falam, porque era a hora. Podia ser que de fato era a hora, mas ele também se colocou. E há um porquê para todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Só que eu não entendia isso, amados. Eu questionava Deus por isso. Entendem, amados? Mas chegou um momento e eu me converti,
né? E aí Deus começou a tratar isso na área da minha vida, e chegou um momento, amados, que eu não sabia disso, eu achava que já estava tudo bem dentro de mim, e aí a gente foi para o encontro não foi encontro com Deus, foi encontro do mover, o encontro do mover. E ali, amados, eu fui ministrado sobre paternidade. Ali. Na hora que o irmão começou a pregar, acho que foi até o Leandro, o pregador na época. Não, amados, eu não sei o que aconteceu. Eu estava lá, estava bem, estava de boa. Para mim estava tudo resolvido. Ele começou a pregar, eu comecei a chorar. E nem eu sabia por que eu estava chorando. E vem um choro, eu chorava, a pregação inteira, eu lá no meu cantinho quietinho. A pregação inteira que ele pregou, a pregação inteira eu chorei. E eu não, era paternidade, mas para mim estava já tudo resolvido. Para mim eu estava bem. E eu não estava entendendo aquele motivo daquele choro. Por que aquele choro? Depois eu entendi. Deus estava tratando isso. Eu ainda não tinha aceitado completamente aquilo, essa perda. Então eu tinha ainda alguma crise com Deus de aceitação. Tanto por mim não ter tido um pai, né? Então eu tive dificuldade de aceitar Deus como meu pai, paternidade. E também porque eu tinha essa crise com o pai, que era Deus. Né? Eu não entendia porque Deus tirou meu pai biológico, meu pai terreno. Né, amados? E ali Deus tratou e me ajudou e me curou. Então, amados, para que eu e você possamos, amados, ser transformados, nós precisamos resolver as nossas crises pessoais com Deus. Permita, se tiver alguma coisa, amados, fala com Deus, conversa com Deus, fala, Senhor, me ajuda, Senhor, para que eu entenda, me ajuda, fala comigo. Pode ser que Deus não explique o porquê, amados, para você, o porquê que Ele fez isso. Pode ser, mas para que Ele permita te curar. Amém, amados? Em nome de Jesus, creia nisto. Terceiro ponto, amados, que nós precisamos, terceira atitude, assumir um compromisso de mudança pessoal com Deus. Gênesis 32, 26 diz assim: então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Então, amados, aqui, amados, olha o que nós vemos. Já um Jacó diferente. Deus já estava tratando com Jacó. E aí Jacó tem esse encontro com Deus, ali no Peniel, algo que nós aprendemos também, lugar de encontro face a face com Deus. Mas agora nós vemos um Jacó, amados, que toma uma decisão diferente. Ele assume o compromisso, ele entende, ele se posiciona. Aquele Jacó que fugiu do irmão, aquele Jacó que fugiu do sogro, agora o que ele faz, amado? Ele não foge de Deus, ele enfrenta. Agora ele entende, ele toma uma atitude e ele fala, não, eu preciso e eu quero ser transformado. Ele assume um compromisso de mudança com Deus. E eu e você, amados, nós precisamos assumir um compromisso de mudança com Deus. E aí nós vemos um Jacó que já não se omite. Ele entende e ele fala, não. E ele enfrenta. E ele, eu não vou deixar você ir até que você me abençoe, amados. O Senhor, Ele quer muito transformar a minha e a sua vida, amados. Mas eu e você precisamos assumir um compromisso de mudança com Deus. Nós precisamos assumir, amados, um compromisso de mudança com Deus. Não se acovardar, não querer fugir. Como eu disse, nós temos alguma aflição, às vezes tem alguma área da nossa vida que precisa ser tratada, amados. Nós não somos perfeitos, amados. A palavra diz que é de glória em glória. Nós começamos, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós começamos a caminhada com Cristo. Cristo disse, eis que é chegado o reino dos céus. A partir do momento que nós nos convertemos, nós adentramos o reino. Nós temos que começar a viver o reino aqui, amados. Aqui na terra. E através de nós, o reino vai ser espalhado para outras pessoas, através da minha e da sua vida.
E nesse período dessa caminhada no reino, amados, o Senhor ele vai trabalhar em nós e nos aperfeiçoar até chegar, como a Bíblia diz, a estatura de varão e de varô perfeito. Até chegar o grande dia, nós não somos perfeitos, amados. Nós vamos alcançar a perfeição quando nós, o Senhor vir do céu, nos buscar e levar para morar com Ele. Mas enquanto isso, nós precisamos buscar ter uma vida correta, íntegra. Algo que nós aprendemos também, amados, nós somos santos. A Bíblia diz, sede santos como eu sou santo, o Senhor diz. Mas nós aprendemos isso, nós somos santos que pecam. Amém, amados? Às vezes você diz, eu não sou santo. Você é santo sim, amado. Você aceitou Jesus, você está com Jesus, você é santo, mas nós somos santos que pecam. Só que, amados, há um parênteses. O pecado ele tem que ser um acidente em nossas vidas. Não algo rotineiro. Não algo que nós fazemos demasiadamente. O pecado tem que ser um acidente em nossas vidas. E nós sabemos que durante esse percurso, amados, nós vamos ter alguns acidentes. Mas que seja um acidente. Acidente no sentido do pecado, amados. Porque nós vamos sim pecar. Nós não vamos deixar de pecar. Mas sempre quando pecarmos que seja por acidente, amados. Amém? Então, amados, mas para que nós possamos, amados, continuar nessa caminhada no reino, que nós possamos melhorar a cada dia mais, amados, nós precisamos permitir que o Senhor nos transforme. Nós precisamos assumir um compromisso de mudança com Deus. Nós precisamos nos posicionar, amados. Nós vemos muito, amados, pessoas que às vezes têm 10, 20, 30 anos na igreja de evangelho, e a pessoa não amadurece, a pessoa não cresce espiritualmente. Porque, amados, nós sabemos que quando nós nos convertemos, nós nos batizamos, né? E ali nasce uma criança, né? Nós aprendemos isso. Ali é um novo nascimento. Então nós nascemos, é um paralelo, amado. A nossa vida espiritual é um paralelo da nossa vida fisiológica, nossa vida terrena. Nós nascemos crianças, bebês, né? E ali a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo. Na vida espiritual é a mesma coisa. Nós começamos como bebês espirituais, tomando leite. E aí, conforme nós vamos amadurecendo, crescendo com os anos, tá, amados? Isso, nós vamos crescendo e amadurecendo espiritualmente, vamos começando a comer comidas mais sólidas, como Paulo disse. Então, amados, às vezes nós vemos, e aí como Paulo disse, vocês já eram para estar comendo comida sólida, mas vocês ainda estão tomando, é necessário que volte aos primeiros, as primícias para dar leite para vocês. Pessoas que estão há 20, 30 anos na igreja e não amadurecem espiritualmente. Por quê, amado? Porque não permite que Deus trabalhe no coração. Por coisa besta fica chateado. Por besteirinha vira a cara por irmão, amados. Nós precisamos assumir um compromisso com Deus de mudança, amados. E quando nós falamos de transformação, de pecados, amados, a gente pensa só nos pecados de adultério. Existem pessoas, sim, amados, que precisam permitir que Deus transforme ainda nessas áreas. Isso não é condenação para você não, amado. Você precisa permitir, Deus quer transformar a sua vida. Só que isso eu digo para você, irmão, agora eu falo para você, irmão, que já tem alguns anos na igreja, que já está um período com Cristo. E aí porque você não usa droga, porque você não adultera, porque você não mata, porque você não rouba, você acha que você está tudo certo e você não peca. E aqueles que estão no mundo, que é os errados, que é os pecadores, e nós não, amados. Mas não é assim, amados. O Senhor, Ele quer transformar nas nossas vidas, nas pequenas coisas, que às vezes a gente não dá atenção. Que é o que, amados? Inveja. Muitas vezes a gente tem isso em nós. Nós temos inveja. Fofoca. Fofoca, amados. É algo que nós precisamos permitir que o Senhor nos cure, nos transforme. Amém, amados? Religiosidade. A gente tem pessoas religiosas na igreja.
porque acha que vem todo domingo na igreja, já que é o santarrão, que ele é o fariseu, como Jesus disse, fariseu hipócrita. Vê o irmão que estava vindo na igreja e hoje não está vindo mais, aí vê o irmão fazendo a coisa errada aí, ó, estava fazendo lá, ó, tá vendo aquele lá, estava bebendo e fumando. Amados, você está pecando do mesmo jeito, você está se igualando a ele, você está falando do pecado dele, mas você está pecando também, porque você está julgando o seu irmão. Então você está pecando do mesmo jeito que ele está pecando. Porque para Deus não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. Logicamente que as consequências são diferentes. Existem alguns pecados que a consequência é maior, é mais grave. Amados. Mas para Deus não existe pecadinho e pecadão. Ah, tá vendo? O irmão não está vindo mais. E tal. Temos que exortar e corrigir com amor. Irmão, venha para a igreja. Irmão, estou vendo que você não está vindo mais. Vem, amados, nós sentimos sua falta. Com amor. Não com fofoca. Porque Deus conhece nosso coração, amados. Deus sabe que nós não estamos falando por preocupação do irmão, para que a igreja possa orar por ele. Deus conhece, amados, nosso coração. E Deus sabe, amados, nós queremos enganar Deus. Deus sabe, amados. Então, às vezes, nós estamos tantos anos na igreja, amados, e vive de fofoca, de picuinha, falando mal do irmão, falando mal do pastor, falando mal de todo mundo, amados. Do vizinho. Que coisa é essa? Precisamos, amados, permitir. Você vai ficar 20, 30 anos na igreja e vivendo desse jeito. Eu preciso permitir, nós precisamos, amados, acordar. Você não é mais criança. Está na hora de começar a crescer, meu. Permitir que Deus transforme a sua vida e transforme a minha, amados. Reconhecer. Em nome de Jesus, amém? Amados, quarto ponto. Nós precisamos decidir se manter limpo depois do confronto com Deus. O homem lhe perguntou, Gênesis 32, 27. Qual é o seu nome? Jacó respondeu. Jacó. Significado, amados, do nome Jacó era enganador, manipulador. Amados, por que o anjo perguntou o nome dele? Justamente para confrontar ele. E levá-lo à mudança que ele precisava. Para ser o pai não só das 12 tribos, não só dos 12 filhos, mas das 12 tribos, amados. Entenda isso, amados. Grave esta frase aqui. Eu gostei muito dessa frase. Para que Deus faça algo grande através de você, Deus vai fazer algo em você. Para que Deus faça algo grande através de você, Deus vai fazer primeiro algo em você. Amados, Deus não nos confronta para nos diminuir, mas para nos amadurecer e fazer crescer. O Pai que ama corrige. O Pai que ama cuida. E Ele quer que eu e você amadureçamos. E amados, abertamente, examine e confesse as suas falhas. Primeiro, a você mesmo. Primeiro a você mesmo. Depois a Deus. E se você tiver alguém que você confia, um líder, alguém que você confie. Porque, amados, muitas vezes nós queremos nos enganar, como eu disse, e enganar a Deus. E nós muitas vezes queremos enganar a nós mesmos. Não, eu não tenho isso. Eu não sou assim. Não, Deus, agora eu sou cristão, Senhor. Eu vou para a igreja todo domingo. Eu não tenho inveja do irmão. Mas às vezes você ainda tem, e você quer se enganar, amados. Amados, nós somos falhos e temos alguns defeitos no nosso caráter. E nós precisamos permitir que o Senhor, isso não é vergonha também para você não, amado. Mas nós precisamos permitir que o Senhor, nós precisamos primeiro reconhecer. Orgulho, amados, pessoas orgulhosas. Que nem eu no meu caso, amados.
É evidente o testemunho que eu contei. Se eu fiquei, eu achava que não. Sinceramente, amados, eu achava que não. E aí eu comecei a perceber, só que aí eu comecei a querer me enganar. Eu tinha essa questão do orgulho nessa área. Porque eu queria provavelmente, era muito provável que eu queria subir no púlpito para me aparecer. Porque eu tive um convite de pregar, e como o pastor não me chamou mais, eu fiquei chateado com ele. Entende? Às vezes a gente tem vontade de subir no altar para cantar, eu quero estar aqui no altar e tal. E aí a pessoa às vezes não te convida ainda, não foi o momento, não é o momento, amados. Porque Deus, às vezes é justamente isso, Deus quer tratar essa área. Porque Deus sabe, se Ele te colocar aqui, você vai ficar soberbo. Você vai subir aqui e vai começar a tomar a glória que é dele para você. Entende, amado? Então o Senhor primeiro Ele quer tratar, e aí Ele permite essas coisas acontecer para confrontar, para nós despertarmos e falar, opa, eu reconheço, Deus, eu tenho falha nessa área, Senhor. Deus, eu sou invejoso. Deus, eu sou orgulhoso, Deus. Deus, eu sou vingativo. É um defeito do meu caráter, Senhor. Agora me transforma. Não vai ser da noite para o dia, amados. Não vai ser da noite para o dia, mas você precisa dar o passo. Você precisa assumir. Você precisa entender. Você precisa reconhecer. E aí você fala com Deus. Senhor, me transforma. E aí o Senhor começa. E aí, amados, nós começamos a dar liberdade ao Espírito Santo. Para Ele começar a tratar essa área da nossa vida. Entendem, amados? Então, às vezes a gente está 20, 30 anos na igreja, não amadurece. Por quê, amados? Porque não deixa o Espírito Santo tratar. Porque por causa de besteirinha, amados, vira a cara por irmão, e aí quer sair da igreja, aí não fica em igreja nenhuma, fica pulando de galho em galho. Como eu disse, amados, eu repito, isso não é só na nossa igreja não, amados. Eu não estou falando isso direcionadamente não. Isso é no Brasil. Hoje nós vemos os desigrejados. Porque pessoas que se chateiam, e aí o que acontece, amado? Não cria raízes. A palavra do Senhor diz que nós somos comparados a árvores. Nós vemos até uma passagem que Jesus cura o cego, e aí ele coloca a mão nos olhos do cego, e aí o cego abre o olho e vê pessoas como árvores. E aí Jesus vem, põe a mão de novo, novamente, e aí ele volta a ver normalmente as pessoas. Entre aspas, Jesus ali exagerou no poder. Mas o que a Bíblia quer mostrar, entre aspas, mas na verdade o que a Bíblia quer mostrar com isso? Que nós somos comparados a árvores mesmo, nós somos árvores. Nós vemos a Bíblia falando de frutos, que nós precisamos dar frutos, nós precisamos enraizar. E nós somos comparados a árvores, nós somos árvores que Deus colocou neste mundo, amados. E para que nós possamos crescer e dar frutos, nós precisamos ter um lugar, uma terra boa onde se enraizar. E aí as pessoas não param, ficam pulando de galho em galho. E aí não se cria uma raiz, amados. Por isso que é importante você estar na igreja, você estar congregando. A igreja não é o prédio, a igreja é eu e você, amados. Mas eu e você precisamos ter uma família onde pertencer. Eu e você precisamos fazer parte de um organismo vivo, que são as pessoas. Existe a organização, que é o prédio, mas existe o organismo. E eu e você não podemos ficar de fora do organismo. Porque senão, amados, nós nunca vamos enraizar, nós nunca vamos criar raízes. Por isso que nós vemos um monte de cristãos, crentes imaturos, que não permite que Deus transforme a vida, que estão há 20, 30 anos na igreja e não tem raiz, porque não para no lugar, amados. Isso é importante, amados. Amados, nós lideramos pessoas livres. Nós lideramos pessoas livres. Ninguém é forçado a ficar em um lugar que não quer. Entende, amados? Mas nós precisamos ter esse entendimento. Que nós não podemos ficar também de galho em galho, amados. Você precisa ter um lugar para você criar raiz. Para você amadurecer, para você crescer. Para você deixar de lado. Por quê, amados? Senão você teria deixado de lado. Isso que te chateou,
alguma situação, você teria chegado na pessoa e conversado com a pessoa, eu estou chateado com isso. Então eu estou pensando em sair da igreja, não estou querendo ir mais, vim aqui e tal. Mas você não falou, você não tentou se resolver, você preferiu correr, amados. Amém, amados? Eu não estou te julgando, amados, não estou te condenando. Placa, independente de placa, amados, placa não salva. Placa não, dependente da denominação. E Deus está com você aonde você estiver. Mas não adianta nós fugirmos como Jacó fez. Jacó fugia das situações, mas o problema estava com ele. Ele fugiu do irmão, fugiu do sogro. Ele fugia, mas o problema não era o sogro. Por mais que o sogro estava errado, o sogro fez algumas coisas erradas com ele, enganou ele. Mas o problema não era o sogro, o problema era o caráter de Jacó. E aí Jacó toma uma posição, amados, e permite que Deus mude. E aí, amados, já para finalizar, para encerrar, a importância, e eu quero que você entenda isso, amados. E por conta dessa atitude, desse compromisso, Jacó entendeu e permitiu que Deus o confrontasse, permitiu que Deus trabalhasse, ele abriu o coração dele para Deus, para Jesus, e permitiu que Deus o curasse na área do caráter que precisava ser tratado. Jacó é transformado. Hoje nós vemos a história de Jacó aqui nas Escrituras. Se Jacó não tivesse escolhido, amados, se ele não tivesse tomado uma posição na vida dele de transformação, poderia ser que nós não vivíssemos aqui a história de Jacó. Porque Deus chamou Abraão, Isaac, mas Deus deu livre-arbítrio. E aí Jacó podia parar ali. E aí Deus, com certeza Deus ia levantar outra pessoa. Porque a obra não para, amados. O plano de Deus não para. Ele ia levantar outra pessoa e ia continuar até o propósito, que era o propósito de Deus, da vinda de Jesus. Se nós lemos na genealogia, se vocês lerem, você vai ver toda essa... vai falando os nomes, que até a linhagem de Jesus, que era o propósito. Deus fez uma aliança lá com Abraão e veio vindo, né? E todos eles entenderam e compreenderam que eles precisavam mudar. Eles não nasciam santos, amados. Filho de crente não nasce santo. Filho de crente não nasce santo. Cada um de nós precisamos escolher. Não é porque, lógico, nós como cristãos vamos ensinar o caminho que eles devem andar, mas a escolha é deles. Entendem, amados? E pode ser que até por um período eles saiam um pouquinho. Mas se nós ensinarmos o caminho que eles devem andar, com toda certeza, amados, eles irão voltar. Porque nós ensinamos o caminho que eles deviam andar. E aí foi o que refletiu, amados. Pela atitude de Jacó, por Jacó ter tomado essa decisão de ter uma vida transformada, uma vida com Deus, amados. Pessoas foram abençoadas ao redor dele, os filhos dele foram abençoados, e aí Deus ergue, amados, os 12 filhos dele, e coloca à frente do Estado de Israel, como nós conhecemos a história, as 12 tribos, e ali o povo começa a crescer, aquele povo começa a prosperar. Entendem? Através de José, que era filho de Jacó, que governa, aí ele escolhe também ter uma vida íntegra e uma vida temente a Deus, porque o pai ensinou. E ele assume a liderança do Egito, num mundo corrupto, numa nação, que o Egito era uma nação pagã, uma nação corrupta, que adorava outros deuses. Ele escolhe fazer a diferença naquele lugar, amados. Então, amado, você não sabe, mas às vezes Deus... Então eu e você precisa permitir que Deus haja na minha e na sua vida. Porque às vezes um filho seu, ou alguém que você vai converter daqui 20 anos, alguém que se você vai falar de Jesus... Daqui a 20 anos ele vai ser transformado, a vida dele vai ser transformada, ele vai se converter e ele vai salvar uma nação. Como nós vimos tantos homens aí, amados, tantos homens na fé, todo esse período da morte de Jesus, foi eles que trouxeram tudo isso. Foi eles que trouxeram, porque eles escolheram, eles se posicionaram a ter uma vida de transformação e de mudança, amados. E eles escolheram viver uma vida de transformação com Deus. E a partir daí, eles mudaram
e outras vidas foram impactadas, outras pessoas foram encontradas por Deus através da vida dessa pessoa que tomou essa atitude de transformação. Amém, amados? Então que eu e você, amados, nós possamos permitir e entender que essa palavra, ela entre o meu e o seu coração, e nós possamos tomar uma atitude para viver uma vida de transformação e permitir que o Espírito Santo nos transforme. Em nome de Jesus. Amém, amados? Fique na paz, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.